Fala aí, turma do bem, trupe, correria. Eu tô olhando pra baixo por conta do meu caderninho. Hoje eu quero convidar você pra gente bater um papo sobre organização. E eu tô num ambiente bem característico. Dá uma olhada ali, ó. Vou sair, vamos ver se o foco acha lá, ó. Pera aí. Tá vendo aquele painelzão lá? Aqui, ó. Vem aqui, foco. Vamos ver se ele... Ah, dá pra ver, né? Dá pra ver. Eu tô numa salinha aqui na casa do meu sogro. E quando eu vi isso daqui, eu falei, poxa vida, acho que vale um papo sobre organização. E aí rapidinho eu fiz uma cola aqui só pra gente não se perder muito, né? Pra quem me conhece sabe que eu gosto de falar demais e que eu me perco às vezes. Mas rapidinho você se acostuma com isso. Bom, eu me chamo Renato Castro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aqui a gente fala pra caramba de vários assuntos, principalmente assuntos que fazem a diferença no seu dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, como por exemplo a organização. Puxando aí o gancho para organização, pensa assim, ó, você acorda de manhã, não sabe o que você vai fazer, não sabe o que você tem para fazer, e aí acaba que ao longo do seu dia você faz um monte de coisa, mas tem a sensação de que não fez nada. Já aconteceu isso com você? Na vida profissional, a mesma coisa. Você tem uma série de tarefas e aí de repente tem uma pilha de louça para você lavar, ou uma pilha de madeira para você mexer na sua marcenaria, ou no seu escritório uma pilha de papel, enfim. Você acaba que fica completamente perdido no meio daquele monte de coisa. Então, basicamente, o que a gente quer falar aqui, o que a gente quer tentar passar aí para quem está assistindo, para você que me acompanha, é o seguinte: começar o dia organizado é muito bom e vai te ajudar. E eu vou te explicar o porquê exatamente. Eu estou escutando, acho que meu filho ali. E eu vou te explicar o porquê exatamente. Tempo é vida, né? Tempo é um negócio que é muito precioso. Então, se você não tem organização, você provavelmente não vai conseguir enxergar as próximas tarefas, os próximos movimentos, para que você antecipe aqueles afazeres, né? Ou encurte o tempo daqueles afazeres, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, e aí você passa mais tempo dentro daquele ambiente confuso, sem muita clareza de começo, meio e fim. Tá? Não sei se deu para entender, basicamente é o seguinte: acordei de manhã, olha, eu vou lavar a roupa, ou eu vou entregar um projeto que eu preciso entregar um vídeo. Se eu não sei exatamente o que eu faço ali para entregar esse vídeo, ou enquanto a roupa bate na máquina de lavar, o que eu vou fazer nesses intervalos, eu acabo alongando as atividades que eu tenho ali naquele dia, né? Alongando aquelas, o que eu chamo de tarefa base, né? E nós já vamos falar isso. E eu tenho algumas sugestões aqui para mostrar para você que é possível no seu dia a dia, ou na sua casa, ou na sua vida pessoal, né, na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, estabelecer uma organização mínima. Tá? Às vezes a gente acha que porque a gente é dona de casa ou porque a gente é um grande empresário não precisa ter essa organização mínima, porque as coisas já acontecem organicamente. E eu discordo. Acho que quanto mais organização você tiver, mais você vai saber onde você pode melhorar, mais você vai saber para que caminho andar, para que caminho seguir, onde você pode investir. Pensa assim, você tem uma marcenaria, aí você tem um monte de ferramenta tudo jogada. Poxa vida, se você tem a ferramenta tudo jogada, você demora naturalmente mais tempo para fazer uma gaveta, por exemplo. Por que você demora mais tempo? Porque o cara que tem o negócio organizadinho aqui, ó, por exemplo, como esse que você está vendo, ele acha a ferramenta mais rápido e sabe qual ferramenta ele tem para executar o serviço. Então, se você é desorganizado na sua marcenaria e gasta 6 horas para fazer uma gaveta, a pessoa organizada pode gastar entre 3 e 4 horas, logo ela consegue atender mais clientes e ganhar mais, ou até mesmo ter um preço mais baixo, mais competitivo que o seu. Então a organização, por exemplo, no mercado de trabalho é fundamental. E isso também serve para dentro de casa, porque senão você vira aquela pessoa que começa às 7 da manhã a lavar roupa e está 10 horas da noite lavando louça e culpando as pessoas ao seu redor que suja a louça ou que suja muita roupa. E no fundo é possível, claro, né? A gente aqui não vai achar solução para tudo, mas é muito possível as coisas andarem em paralelo. Pô, então peraí, deixa eu ver qual atividade eu tenho, então eu vou deixar para lavar roupa um pouquinho mais tarde, porque primeiro eu vou limpar a casa, enquanto isso o pessoal vai sujar a louça, e enquanto a roupa bate, eu lavo a louça. Sabe? Esse tipo de organização
talvez não vai fazer você trabalhar só 1 horinha por dia, mas se você está trabalhando das 7 da manhã, 8 e indo parar 10 horas da noite, talvez você vai conseguir parar às 7, 6, sabe? Ter uma vida um pouco mais comum no sentido de convívio com a sua família, né? Caso você tenha família. E no seu trabalho é a mesma coisa. Se você mantém organizado, você provavelmente vai ser mais competitivo frente aos seus clientes e frente aos seus concorrentes e muito provavelmente vai conseguir voltar mais cedo para casa, conviver com a sua família. Para isso eu separei aqui 3 diquinhas simples, rápidas, baratas e que vão começar a fazer a diferença no seu dia a dia. Elas não são as salvadoras da pátria, mas certamente vão te ajudar. A primeira delas seria ter um caderno. O que é um caderno? Um caderno com as atividades do amanhã, sabe? Hoje, segunda-feira, bom, acabou meu dia, deixa eu ver aqui. Ficou faltando acabar isso, isso e isso, e aí tem mais a tarefa B, C e D, então eu sei o volume de trabalho que eu tenho amanhã, né? Pelo menos um pouco próximo do que eu vou ter amanhã. Certamente você vai, de repente, vai aparecer mais coisas para você, ou de repente não vai dar para fazer tudo, mas você vai ter aquela leitura, né? Você vai olhar aqui e vai falar assim, poxa, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, essas 5 tarefas é o que eu tenho para amanhã. Pode aparecer um cliente novo, ou pode sujar uma roupa diferente dentro da minha casa, quebrar um copo e eu ter que limpar de novo a casa, a parte que quebrou o copo, mas eventualmente é isso que eu vou fazer. Então tenha um caderno, anote as tarefas de amanhã, não tem dificuldade, não tem texto certo ou errado, é simplesmente uma anotação. Amanhã eu preciso limpar a casa, eu preciso passar roupa e eu preciso fazer um bolo de laranja para minha esposa ou para o meu marido, para os meus filhos. Você do mercado corporativo, do mercado o pequeno empreendedor, né? Eu tenho 5 bolos para fazer para sábado, então amanhã eu tenho que escolher os morangos, eu tenho que comprar farinha. E aí você vai conseguir pensar assim, bom, eu vou num mercado, eu já resolvo 3 tarefas de uma vez. Que horas que o mercado é mais vazio? É essa hora. Então você começa a ter essa sensação, essa percepção, uma vez que você começa a anotar. E outra coisa, você começa a repetir tarefas. E aí você vai aprendendo a otimizar elas, aprendendo a reduzir o tempo de execução delas, beleza? Então a primeira dica, tenha um caderno. A segunda, identifique as tarefas base. O que são as tarefas base? Poxa vida, todo dia eu corro de manhã, todo dia eu tomo banho e lavo roupa, todo dia eu faço isso, todo dia eu faço aquilo. Poxa vida, essas tarefas base, você precisa encaixar elas dentro de um ambiente mais favorável para que elas aconteçam mais rápido sem perder qualidade. Então, todo dia eu emito um relatório para o meu chefe, todo dia. E aí você vai começar a perceber que se você emite esse relatório no final do dia, fica mais difícil porque as pessoas ficam te questionando, ou sei lá, no meio do dia. Seria mais fácil você emitir ele no outro dia, um pouquinho mais cedo, antes do horário de trabalho, antes de começar o outro dia de trabalho. Então você passa a organizar isso e a sugerir, né? Chefe, olha, eu sei que você me pediu o relatório todo dia às 7h30, só que às 6h30 eu falo com a minha equipe. Eu posso te entregar, chegar no outro dia de manhã, ao invés das 8, chegar às 7h30 e te entregar esse relatório até às 10 para as 8? E aí ele vai falar, não, mas eu prefiro para hoje. Poxa vida, mas olha, eu vou ganhar 1 hora se eu conseguir resolver amanhã. E aí a gente vai produzir melhor nesse caminho aqui, ó. Ou seja, você faz as tarefas bases, mantém elas ali no seu planejamento e vai adequando para que elas aconteçam de forma mais orgânica e mais rápida. Lembra, tempo é vida, e vida você tem que ter liberdade. O ideal é você ter um pouco de liberdade, né? E não ficar preso por falta de organização. Veja bem, trabalhar muito é diferente de falta de organização, tá? Então identifique as tarefas base. A terceira dica, comece a perceber o tempo das coisas. Você tem tempo para fazer atividade A, atividade B, atividade C, seja ela dentro da sua casa ou no seu trabalho. Ou seja, quanto tempo demorou para arrumar isso daqui? Demorou 1 hora. Então, peraí, todo final de dia eu tenho que arrumar isso daí? E quanto eu ganho com isso? Quanto tempo a mais eu ganho com isso? Aí você vai lá, na hora que você estiver fazendo sua gaveta, você fala, poxa vida, eu preciso de um parafuso aqui ali atrás da câmera, vocês não estão vendo, mas tem uma série de potinhos com parafusos e por aí vai. Então, eu demorei 1 hora para arrumar tudo no final do meu dia. Só que no outro dia, enquanto um concorrente seu demora 6 horas para fazer uma gaveta, você demora 3, 4. Ou seja, você ainda está 1 hora à frente dele e muito mais competitivo porque você é uma pessoa mais organizada.
E não adianta falar pra mim que eu não tenho organização, eu não nasci assim, a gente escuta, eu não nasci organizado. Cara, disciplina, organização são coisas que você vai adquirindo com o tempo, principalmente quem tem um pequeno negócio, como foi o meu caso, que tive um ateliê de bolos por muito tempo junto com a Fê, você deve já saber disso, se não, tô te contando em primeira mão. A gente era obrigado a ter organização. Pensa assim, a gente tinha só um forno de cozimento lá de assar os bolos. Então a gente precisava entender o tempo que a batedeira levava para fazer as massas de bolo, quantas massas de bolo cabia dentro do forno e quanto tempo aquelas massas assavam, porque nesse tempo tinha uma segunda rodada de massa, entende? Então a gente vai criando esse ciclo para você conseguir usufruir mais dos equipamentos que você investiu e ser mais competitivo para o seu cliente. E dentro de casa, dona Cristina, Dona Maria, Senhor João, Senhor Renato. Dentro de casa é a mesma coisa, né? Não adianta começar a fazer as coisas 10 horas. E eu não tô falando aqui de hora, tem gente que gosta de trabalhar mais à noite, menos de dia, mas não adianta você começar a fazer as coisas 7 horas da noite sem que aquilo seja feito de forma pensada. Só vai te cansar mais, sabe? Então, às vezes é melhor colocar... Tem gente que gosta de novela, minha mãe gosta de novela. Cara, põe uma novela na põe uma TV, uma novela na cozinha não dá, né? Põe uma TV na cozinha, na lavanderia, na área de lazer, na área onde você vai, ao mesmo tempo, ter um pouco desse lazer que você gosta de assistir um programa e executar algumas tarefas no horário daquele programa, entende? Então assim, essa organização é fundamental e perceber o tempo das coisas é muito bom porque você passa a organizar em qual momento do dia você vai fazer aquilo, certo? Então, 3 dicas muito legais para você manter a organização. Caderninho, identifique as tarefas base e identifique o tempo das coisas, tá certo? Tenho certeza que isso vai te ajudar. A gente aqui fala de um monte de coisa de organização. Você pode usar a organização no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, seja onde for, vai funcionar. Olha só esse quadro aí atrás. Se eu precisar de um estilete, eu nem conheço muito, mas eu sei que ele está aqui. Se eu precisar de uma escova, está ali, de uma parafusadeira. Então você acaba ficando muito claro. Pensa, se você tem uma marcenaria, se você tem um pequeno negócio, quanto mais organizado, menos o seu funcionário vai pedir sua ajuda. Ele vai olhar e vai falar assim, tá ali a furadeira, tá ali a espátula, tá ali as coisas. Ó, meu filho apareceu aqui. Laranja caída no chão. Laranja caída no chão? Fala obrigado pra mamãe. Obrigada. Tá certo? É o meu filho, eu não vou mostrar ele aqui, não precisa, né? Tá falando, né? Então, tenha organização no seu negócio, tenha organização no seu dia a dia e eu espero que você tenha gostado. Eu vou te pedir uma coisa. Responde pra mim aqui embaixo se você é ou não uma pessoa organizada. Dá essa força aí pra mim, beleza? Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa organizar a vida, seja ela dentro de casa ou dentro do trabalho, tá bom? Um abraço e até a próxima!